meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. Quase que eu não consigo entrar aqui a tempo, cheguei em cima da hora. E hoje nós vamos falar sobre a roda de Sansara, como se libertar dessa roda de Sansara. Se você percebe que está vivendo ciclos repetitivos aí na sua vida, você vai entender tudo nessa live aqui hoje. O que é, o porquê que acontece, como que a gente faz para poder sair disso. E se você está chegando por aqui pela primeira vez, eu peço que você deixe aqui para mim de onde você é, de qual cidade, qual estado você está falando, para eu poder saber que você estava aqui, que você assistiu essa live, mesmo se você assistir essa gravação depois. Quem já me conhece, quem já acompanha o meu conteúdo, bora compartilhar aí aviãozinho para que esse conteúdo possa chegar para um maior número de pessoas. Lu, seja muito bem-vinda, boa noite. Val, seja muito bem-vinda. E o que mais é possível, como pode melhorar ainda mais tudo isso? E para quem não me conhece, eu sou a Daniele Carvalho, sou facilitadora de consciência, terapeuta holística, praticante e facilitadora de barras de axis e também mentora de negócios para terapeutas. Então, nesse canal aqui, nesse Instagram, você vai encontrar muitos conteúdos relacionados à expansão de consciência. Então, eu venho dedicando cada vez mais o meu trabalho a isso, a explicar como essa realidade realmente funciona. Não estou aqui, gente, de um espaço de uma pessoa que sabe tudo. Pelo contrário, eu sei que tem muitas pessoas que sabem muito mais do que eu, mas estou aqui hoje 100% comprometida a contribuir com tudo aquilo que eu sei, com um pouquinho do que eu já aprendi até aqui. E o que mais é possível, né? Eu acredito muito nesse movimento de transbordar, então eu tô aqui hoje transbordando, né? Lei do dar e receber. Então, bora que bora. Quem chegou aqui depois, gente, deixa pra mim de onde vocês são. Qual que é a cidade, o estado de vocês, pra eu poder saber aí como é que está essa entrega aí do conteúdo. E sejam muito, muito, muito bem-vindos. Deixem para mim as dúvidas, tudo que vocês, enfim, né? Opa. Ah, sim, me perdi aqui, gente, com as minhas anotações. Pensei que eu tinha pego as anotações erradas. Como pode melhorar? Já tomei um sustinho aqui. Olha que legal, Santa Vitória do Palmar. Gente, nunca ouvi falar desse lugar. Onde fica? Qual que é o estado? Não conheço. Mas vamos lá, meus amores, o que é a roda de Sansara? Vocês conhecem esse termo? Vocês já ouviram falar? Vocês sabem do que eu tô falando aqui? Se você sabe, deixa um 1 aqui nos comentários. Se você não sabe, nunca ouviu falar, deixa o 2 aqui para eu poder entender o que você já sabe sobre isso, se você tem alguma noção do que é a roda de Sansara. Eu sei que tem um delayzinho entre o que vocês vão respondendo aqui, o Instagram vai entregando. Olha que legal, tô falando aqui, ó, pertinho da fronteira, perto do Chuí, fronteira com o Uruguai. O que mais é possível? Seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo. Ó, Rafa colocou aqui que não. Francisco colocou que não também. Dai falou que já conhece, já ouviu falar, muito legal. Gente, a roda de Sansara, segundo a tradição indiana, né? É claro que é algo muito mais complexo do que o que eu vou explicar aqui, tá? Mas de uma forma simples e prática para todo mundo poder entender. A roda de Sansara, ela nada mais é do que os ciclos de reencarnações que nós vivemos, né? Então, gente, nós estamos aqui nesse planeta para crescermos, para evoluirmos, mas acima de tudo para a gente poder aprender. Então, muitas das reencarnações, inclusive, que acontecem aqui, são reencarnações compulsórias, né? Ou seja, a gente vem para cá mesmo sem querer. Por quê? Porque a gente tem coisas que a gente precisa aprender e que a gente precisa resgatar. E o que acontece, né?
enquanto a gente não aprende, enquanto a gente não evolui em relação a esses pontos, a gente continua voltando, voltando e voltando. E você vai perceber que esse é o conceito da roda de Sansara, né? Um conceito ligado às reencarnações. Mas vocês vão perceber que essa roda de Sansara, ela acaba acontecendo na nossa vida e dentro da nossa própria encarnação aqui nesse planeta. Então, quantas vezes você se depara com situações na sua vida hoje, agora, nesse exato instante, em que você percebe que você já viveu aquilo e que você continua voltando naquele mesmo ciclo e naquele mesmo ponto. Então, eu escuto muito isso e eu já vivi isso em relação a algumas situações, que é o quê? Você fazer, você vai buscando várias ferramentas ali, mas quando você se dá conta, você está vivendo aquela mesma situação. Então, eu vou dar o exemplo para vocês de, por exemplo, a mulher que vive um relacionamento abusivo. E aí ela sai daquele relacionamento, ela busca um outro relacionamento e aí ela tá com uma outra pessoa e quando ela se dá conta, ela tá vivendo aquele mesmo relacionamento abusivo que ela vivia antes, né? E por que que isso acontece? Já já nós vamos voltar nisso aqui. Mas já aconteceu isso com vocês, gente? Às vezes isso acontece em relação à vida financeira, né? Você tá ali, você tá lendo livros, você tá aplicando um monte de coisas aí na sua vida, mas quando você se dá conta, você voltou lá para a estaca zero novamente da vida financeira, recriando dívidas, recriando situações. E muitas vezes, gente, a gente vai se dar conta que nós estamos repetindo, inclusive, padrões familiares. Então, chegou um determinado momento aqui da minha vida que, por exemplo, que eu me dei conta que eu estava repetindo exatamente o mesmo padrão financeiro do meu pai, o mesmo tipo de comportamento que o meu pai tinha, né? E por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Antes de eu explicar o porquê que acontece, tá acontecendo aí com vocês ou já aconteceu? O nosso código, gente, é 1 para sim e 2 para não. Ó, a Lu colocou aqui, ó, sim, na vida profissional. Sim, gente, às vezes a gente vai perceber que, por exemplo, eu tô indo muito bem dentro do meu trabalho e sei lá, de repente eu tô recriando uma demissão. Eu tenho uma amizade e aí de repente eu sou traída, sou apunhalada pela minha amiga nas costas, né? Ou às vezes situações de traição, então você tá num relacionamento e de repente você cria uma traição e aí você vai para um outro relacionamento e você recria uma traição dentro desse novo relacionamento também. E por que que isso acontece, gente? Isso acontece porque tudo aquilo que a gente não cura dentro da gente, a gente vai recriar situações semelhantes fora, né? Para quê? Para que a gente possa olhar para isso novamente, né? Ó, a Patrícia colocou aqui, ó, no trabalho. Então, gente, por que que isso acontece? Primeiro, né? Porque muitas vezes por conta dos nossos desejos e das nossas ilusões, a gente fica perdido ali. Fica se perdendo, fica se distraindo daquilo que a gente realmente veio fazer aqui, né? Então essa é a primeira situação. A segunda situação, gente, é que muitas vezes nós estamos na resistência e na reação das coisas. Então, a nossa tendência natural é acreditar que o problema nunca é nosso, que o problema é sempre o outro. E quantas vezes a gente entra nesses ciclos de reclamação, sabe? A gente tá com uma situação ali e a gente acha, não, Dani, mas é porque você não conhece meu marido, ou porque você não conhece meu ex-marido, é porque você não conhece essa pessoa, né? A gente sempre tem essa tendência de achar que o problema é o outro, mas nunca é. Por quê, gente? Existe uma lei hermética que é chamada lei da correspondência. Essa lei da correspondência, ela diz que assim como o que está em cima é o que está embaixo. Então, pela lei da correspondência, aquilo que está, assim como é o que está fora, é o que está dentro.
Então nada está acontecendo, né? Tudo está sendo criado e começa aqui, ó, na nossa mente. Então, se o universo ele é mental, se o todo ele é mental, o nosso pensamento ele cria a nossa realidade. Então, cada um de nós acaba criando um universo mental. Então, se a Dai vira para mim e fala assim, é muito difícil fazer dinheiro. Esse é o universo particular dela. Se a Lu vira para mim e fala assim, os homens não prestam. Verdade que os homens não prestam? Ou isso é uma verdade lá no mundo da Lu? Vocês estão percebendo, gente, o que eu tô trazendo aqui para vocês? Só que a gente tem essa tendência de acreditar que o problema ele sempre é do outro. E aí, enquanto a gente não olha para dentro da gente e a gente entende o que a gente precisa curar dentro da gente, essas situações elas vão se repetindo. Tá fazendo sentido, gente? Se tiver fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários. Se não tiver fazendo sentido, deixa 2 que eu vou buscar uma outra forma mais fácil de poder explicar isso para vocês. Então, gente, cada situação que se apresenta diante pra gente, isso é um professor. Cada pessoa que chega até a nossa vida é um professor. E ele tem algo para poder ensinar pra gente. Então, a pergunta é sempre, o que eu não aprendi antes que eu preciso aprender agora? Então, todas as vezes que vocês estiverem diante de uma situação que vocês percebem que está se repetindo, faça essa pergunta. E lembrem-se que a intenção das perguntas, a gente aprende no Access, que a intenção das perguntas, gente, não é a gente responder com a nossa mente lógica, mas é a gente receber a conscientização daquela pergunta que a gente está trazendo. Por quê? Se a nossa mente lógica ela pudesse resolver as questões que nós estamos vivendo, será que a gente não já teria resolvido, né? Só que existe uma mente, uma consciência infinita que tem todas as respostas para aquilo que você está buscando agora. Então, quando a gente faz as perguntas, a intenção é que a gente receba a conscientização dessa mente infinita. Então, se aconteceu alguma situação esquisita e interessante aí com você, faça essa pergunta. O que eu preciso aprender agora que eu não aprendi antes? E esteja aberto para poder receber a conscientização disso, sabe? Disso que você está pedindo. Deixa eu ver aqui, ó, o que a Dai... Ó, a Dai deixou aqui, ó, dinheiro não vem com facilidade, preciso lutar muito para receber. Dai, tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora, você está disposta a destruir, descriar isso, por favor? E quem já fez o curso de barras, agora é a hora da gente usar o enunciado aclarador, tá? Para poder destruir, descriar tudo isso. Então, tudo aquilo que se apresenta diante da gente, é para que a gente possa aprender com aquela situação. E enquanto a gente não aprende, essa situação ela se repete. Então, o outro, ele é sempre um espelho daquilo que ainda precisa ser trabalhado dentro de nós. Se a gente, por exemplo, fica irritado com alguma situação, não é sobre o outro. É o que em mim ainda está fazendo com que isso me afete. Porque, gente, quando a gente já superou aquela situação, quando a gente... Enfim, já tá num patamar acima, sabe? As situações, elas deixam de irritar a gente. Se ainda irrita, é porque tem algo dentro da gente que precisa ser trabalhado, né? E aí, gente, o que acontece? Quando eu falo para vocês sobre essa questão da Matrix, né? Do universo particular de cada um. Então, eu demorei muito tempo a entender o que era, de fato, essa Matrix. Só que a Matrix, gente, na verdade, ela é um paradigma. Ela é algo que a gente acredita como se fosse uma verdade, só que não é a verdade. Então, a maioria das pessoas, elas estão presas nessa Matrix e elas nem sabem que a Matrix existe. Então, exatamente por isso que as massas, elas são arrastadas. E aí, qual que é a forma da gente romper com essa Matrix? Vocês sabem? Vocês já descobriram qual que é a forma de romper com a Matrix? Vou falar já sobre isso aqui.
Então, vocês lembram lá do filme? O filme, na verdade, ele traz ali, né, uma produção hollywoodiana, mas ele traz pra gente esse conceito de um holograma, né? De que aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos vendo, não é a realidade, mas a gente age como se fosse. Então, gente, para a maioria das pessoas, elas olham esse universo, essa terceira dimensão, né? E por que é a terceira dimensão? Porque aqui a gente tem as coisas nessa proporção de altura, largura e profundidade, né? 3D, é por isso que é 3D. E o que são as dimensões acima, né? As dimensões acima, a gente começa a perceber as coisas de uma forma diferente do que a gente está vendo aqui nessa dimensão. Então, muito tem sido falado também, por exemplo, da questão da quinta dimensão, que a Terra está passando por um processo de ascensão. E muitas pessoas elas acreditam que a quinta dimensão ela é um espaço, né? Que ela é um lugar. E se a quinta dimensão ela não for um lugar? E se você pudesse perceber que talvez isso seja uma forma de funcionar, uma forma diferente de funcionar nesse planeta? Então, o que eu tenho percebido, né? Que essa realidade, gente, ela entende como a gente funciona. Então, quantas vezes, quem aqui tem percebido que às vezes só de você falar algo perto do teu telefone, já começa a aparecer as coisas aqui nas redes sociais de acordo com aquilo que você falou. Só que, gente, tem acontecido algo ainda mais bizarro, porque pra mim isso é bizarro, né? Que é você pensar em algo e aí isso começa a aparecer pra você nas redes sociais. Tá acontecendo com vocês, gente? Se tá acontecendo com vocês, deixa um aqui nos comentários. Se não tiver acontecendo, deixa o 2 e tá tudo bem. Mas aqui comigo tem acontecido isso direto. Às vezes, só de eu pensar em alguma coisa já começa a se conectar essas coisas aqui, inclusive dentro das redes sociais. E é exatamente como essa realidade funciona, né? Ela vai entender como nós estamos funcionando e aí ela vai trazer situações pra gente que são as situações que a gente ainda não consegue lidar. E isso faz com que, olha só o que acontece na prática, gente. Eu sei que vocês aqui, a maioria, já estão nesse processo de expansão de consciência, já estão lendo livros, já estão fazendo cursos, né? E aí você pensa assim, e agora eu tô zen, agora eu fiz lá meu curso de barras, agora eu li o livro X, agora eu tô fazendo a ressonância harmônica, agora eu tô fazendo isso. E aí o que acontece? Essa realidade, ela entende como você funciona e aí ela vai colocar você justamente diante de situações que você ainda não consegue lidar. E aí o que você faz? Você se desespera, se desconecta daquilo tudo que você aprendeu e aí você volta para onde você estava antes. Tá fazendo sentido, gente? Tá acontecendo aí com vocês? Porque isso aconteceu comigo muitas vezes, até eu entender esse mecanismo do que estava acontecendo, para que eu pudesse romper com esse mecanismo. E aí eu trouxe aqui todo um passo a passo do que a gente precisa fazer para poder romper com isso e parar de ficar voltando e repetindo ciclos, né? Porque, gente, isso muitas vezes fez com que eu questionasse, inclusive, aquilo que eu estava aprendendo. Isso fez com que eu questionasse, inclusive, tudo aquilo que eu sabia que era uma verdade, sabe? Só que como você volta e aí você cai nos mesmos dramas, você cai nas mesmas dificuldades, você começa a se questionar, caramba, será que é isso mesmo? Será que esse realmente é o caminho? E é exatamente essa a forma de controle, porque lembra, gente, que tudo tá aqui na nossa mente, né? Esse controle, ele é mental. Então, quando a gente aprende a dominar a nossa mente, né, para não cair mais nesse jogo dessa realidade, nas mentiras que essa realidade conta pra gente, é exatamente quando a gente começa a romper com essa matrix e quando a gente começa a se libertar dessa roda de samsara para que a gente não precise continuar voltando
para o mesmo caminho que a gente estava antes, para o mesmo lugar, na verdade, que nós estávamos antes, né? E aí, gente, vamos lá. Qual que é o primeiro passo para você se libertar da roda de samsara? A primeira coisa é você entender como essa realidade funciona. Então, gente, ó, vê se faz sentido para vocês isso aqui que eu vou dizer. Como que você vai vencer um jogo que você nem sabe quais são as regras? Então, esse é o primeiro passo. A maioria das pessoas, gente, vai continuar nessa roda, né? Até que desperte. E quando que a gente começa a despertar? Quando a gente começa a entender como a realidade funciona. Quando você começa a entender que a nossa realidade não é a matéria, que nós estamos na matéria, mas isso aqui não é a realidade. Quando você começa a entender que aquilo que você vê hoje sólido, na verdade, isso é uma projeção. Isso está vibrando, isso é energia, isso é vibração. Então, quando você começa a entender como essa realidade realmente funciona, é quando você começa a se libertar. E começa. Por quê, gente? Não adianta você só entender como essa realidade funciona. E isso aconteceu comigo também. Porque chegou um momento que eu já sabia como funcionava, mas que eu não conseguia sair dessa rodinha, né? Eu não conseguia sair desse ciclo de continuar voltando e recriando as mesmas e as mesmas e as mesmas situações. Então, será que você tá nesse momento? Se você tá nesse momento, deixa um aqui nos comentários. Se você já conseguiu sair dessa fase, deixa o 2 aqui nos comentários para eu poder saber. Ih, gente, deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? E aí eu escuto isso direto, porque muitas vezes as pessoas elas chegam até mim e elas falam, Dani, mas isso eu já sei. Eu não sei é como sair disso. E às vezes, gente, esse é o segundo desafio que a gente tem, que é de se esvaziar, né? Todas as vezes que a gente entra nesse espaço do eu já sei, você cria uma barreira para poder receber. E eu vejo isso muito, às vezes nas nossas trocas, né? Eu tenho feito muitas trocas de barras, às vezes até as próprias classes de barras, né? Quando chega uma pessoa que ela já fez o curso antes, muitas vezes ela chega nesse espaço de não, eu já sei, porque eu já fiz o curso. E aí, olha só o que acontece. Quando a gente entra nesse espaço do eu já sei, a gente cria um bloqueio para poder receber da pessoa. E às vezes, gente, é uma vírgula, é algo tão simples que a pessoa ela tá fazendo diferente que vai ser a máxima contribuição, sabe? E às vezes a gente fica pensando que pra gente poder dar o salto quântico precisa ser algo muito grandioso, né? Só que eu comecei a perceber que não era sobre fazer coisas grandiosas, era sobre começar a ter consistência com as pequenas coisas. Era sobre começar a não me perder mais daquilo que eu já tinha aprendido, mas estar sempre aberta às possibilidades, sabe? Valéria, o que você sabe sobre isso, né? O que eu posso aprender aqui com a Valéria? O que eu posso aprender com a Fabi? O que eu posso aprender com o Francisco? E entender, gente, que absolutamente todas as pessoas, elas têm algo para poder contribuir com a gente. Se essa pessoa ela entrou no nosso campo, é porque ela tem uma contribuição. Nem que seja, gente, pra gente olhar para aquilo que aquela pessoa tá fazendo e falar, cara, eu não escolho fazer isso. Isso aqui que essa pessoa tá escolhendo não é divertido e eu não escolho mais agir dessa forma, sabe? Às vezes o que aquela pessoa ela tá sendo nosso professor ali para poder nos ensinar a paciência, para poder nos ensinar a resiliência. Mas toda pessoa, gente, ela não entra na nossa vida por acaso e ela não sai por acaso também. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiro passo, entender como essa realidade funciona. O segundo passo, gente, é o autoconhecimento. O segundo passo é a gente começar a olhar para dentro e a gente entender o que nós já caminhamos e reconhecer isso, porque eu também passei por isso muitas vezes, sabe? Por quê, gente?
E isso foi uma coisa muito legal que eu aprendi com o coaching. Olha só o que acontece. Quando você olha para quem você é hoje e você olha para onde você tem que chegar, muitas vezes quando você faz esse exercício, você entra num espaço de invalidação do seu ser. Por quê? Você percebe que você olha lá o topo da montanha, você pensa que esse topo da montanha ele tá muito longe, ele tá muito distante. Você acha que vai dar muito trabalho e aí você começa a pensar, caramba, eu tenho que comer muito arroz com feijão ainda, caramba, tá tão longe onde eu quero chegar. E aí você começa nesse espaço de julgamento e de invalidação do seu ser. Quando na verdade, gente, ok, né, que eu tenho uma montanha para poder subir e eu tenho um topo ali que eu quero alcançar. Só que é você olhar todos os dias para trás também e você reconhecer o que você já caminhou e o que você já conquistou até aqui. Quem você era há um ano atrás? Quem você era 6 meses atrás? Gente, quando eu olho a Dani de um ano atrás, eu não me reconheço. Eu não me reconheço no sentido de, caramba, quanta coisa eu já mudei. Preciso melhorar muita coisa? Escolho, né? Escolho muitas coisas. Eu tenho consciência que tem muitas coisas que eu posso evoluir ainda. Mas eu te convido agora a olhar quem era você há 5 anos atrás, quem era você há 3 anos atrás e quem é você agora. Então reconheça isso e continuar olhando para dentro. Por quê? Porque quando a gente sabe quem a gente sabe o que a gente ainda precisa melhorar, é o segundo passo para a gente poder se libertar de tudo isso. Por quê? Porque a gente se conhece, né? A gente sabe o que a gente ainda precisa continuar caminhando ali, né? E aí, gente, quando a gente começa a olhar para dentro e a gente começa a perceber as nossas formas de pensar, de sentir e de agir, é que a gente tem essa possibilidade de continuar evoluindo também, né? E uma das coisas que eu aprendi dentro do coaching, gente, que vem me ajudando muito, muito, é uma técnica chamada de fatiar a meta, né? Por quê? Quando você olha lá para o topo da montanha e aí você pensa assim, caramba, eu tenho que comer muito arroz e feijão ainda para poder chegar nesse topo dessa montanha. Muitas vezes você desanima. Por quê? Porque você tem muita coisa para você caminhar. E quando você fatia a meta, né, é você olhar para o agora. E qual o pequeno passo que eu preciso dar hoje? Tem um processo que eu aprendi dentro do Access que também tem contribuído muito comigo, que é corpo, verdade. Qual a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje? Então, quando a gente começa a olhar para esse pequeno passo e a gente começa a dar esses pequenos passos, você começa a perceber que você está caminhando, né? Quando você continua nesse movimento aqui, nesse exercício que eu tô trazendo para vocês. É você olhar para frente, para onde você quer chegar e você entender qual que é o próximo passo que você tem que dar. Não é lá o topo da montanha, é qual que é o próximo passo que eu tenho que dar hoje. E você olhar para trás e você reconhecer, caramba, hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes, sabe? Então isso também dá um gás para a gente continuar seguindo em frente, para a gente continuar caminhando ali em direção ao que a gente quer, sabe? Em direção àquilo que a gente está buscando. O terceiro passo, gente, é aplicar aquilo que você sabe. E aí isso aqui parece tão óbvio, parece tão simples, mas eu acho que é um dos nossos maiores desafios. Porque, gente, conhecimento sem aplicação é um grande desperdício. E o quanto que às vezes você está sendo desperdício. É forte isso que eu tô falando aqui, né? Mas eu te convido agora a olhar e fazer essa reflexão, sabe? Quantos livros você já leu? Quantas coisas você já viveu? Porque não é só sobre teoria, é sobre prática. Quantas coisas você já viveu? Quantos cursos você já fez?
E o quanto que você está se permitindo transbordar isso? O quanto que você está se permitindo aplicar isso na sua vida e contribuir para que outras pessoas elas possam se beneficiar desse movimento que você já fez? Mas quantas vezes a gente ainda está nesse espaço de julgamento, do eu não sei tudo, eu não estou pronta, eu preciso de mais um curso, eu preciso de mais um livro. Tá fazendo sentido, gente? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários para eu poder saber. Se não tiver, deixa o 2, tá tudo certo também, sabe? Mas quantas vezes a gente está nesse espaço de que nós estamos sendo o próprio desperdício? Por quê? Porque estamos pegando todos esses talentos, todos esses aprendizados, tudo aquilo que a gente, sabe, já acessou e tá ali, ó, guardando. E aí, se você não usa, o que começa a acontecer? Você começa a esquecer. Então, quantas vezes eu escuto, falo assim, poxa, mas isso aqui eu já sei, isso aqui eu já aprendi, mas não tô usando. Mas isso aqui eu não tô fazendo. Acontece aí com vocês, gente? Ou só aqui comigo, né? Quantas vezes eu preciso revisar, gente? Sabe quantas vezes eu já li o manual de barras? E cada vez que eu leio o manual de barras, eu percebo algo diferente. Não é porque tem algo novo no manual. E sim, tem, né? Porque eles estão sempre atualizando, mas não é sobre ter algo novo no manual. É sobre a nossa consciência ela ir expandindo e a gente começar a perceber coisas que a gente não conseguia perceber antes. E quantas vezes, às vezes, uma pessoa ela vem falar de uma ferramenta e aí você, putz, isso aqui eu já aprendi isso aqui. E aí a gente para de usar. Então eu te convido a revisitar aí, sabe? O que você já aprendeu, o que você já sabe, que você devia estar fazendo e que você parou de fazer. Às vezes, gente, são coisas tão simples, mas que se você não colocar em prática, você não sai dessa roda de samsara, porque, gente, não é sobre você saber, é sobre você aplicar aquilo que você sabe e não parar nunca mais de fazer isso. Porque se tem, gente, assim, o maior segredo disso tudo que eu tô falando aqui pra vocês é vocês continuarem escolhendo expandir todos os dias. E como que a gente faz isso pra gente não voltar pra essa rodinha, né? É a gente continuar escolhendo. É todos os dias você continuar olhando para aquilo que você não quer ver, sabe? É você continuar olhando para onde você ainda precisa expandir, para onde você ainda é um desafio para você, para onde você sabe que você ainda precisa caminhar, né? Ó, a Dai colocou aqui, ó, muito e sempre acho que não sei nada. Destrói, descria isso agora, o Dai. Uma vez eu vi uma série da Netflix que ela falava assim, ó, o que a gente sabe é uma gota, o que a gente não sabe é um oceano. E é sobre isso, gente. Do ponto de vista evolutivo, a gente sempre vai ter coisas que a gente pode aprender, a gente sempre vai ter coisas que a gente pode evoluir, a gente sempre vai ter coisas para melhorar. Mas é você olhar agora, né? Eu tenho falado muito isso aqui nas minhas lives, é você perceber que quando você sobe um degrau, não é sobre você estar no topo da escada, mas quando você sobe um degrau, você tem uma visão diferente do que quem está no degrau de baixo. E você já tem condição de contribuir com essa pessoa que está no degrau de baixo. Então é a lei do dar e do receber. Você continuar recebendo de quem está no degrau acima, ou seja, a pessoa que de repente ela já tem uma experiência maior do que a sua, a pessoa que já acessou informações que você não acessou ainda e o tempo inteiro a gente está aprendendo. Mas é você continuar também dando a mão para quem está no degrau de baixo e continuar contribuindo com essas pessoas. Porque, gente, a gente só está aqui hoje, eu só estou aqui agora porque eu tive pessoas que me deram a mão. Quando eu não sabia fazer live, quando eu não tinha coragem de abrir a minha câmera aqui para poder falar daquilo que eu acreditava, eu tive uma mentora chamada Diana Rodrigues, que me convidou para uma live com ela e que eu fui tremendo de medo, né? Cheia de julgamentos sobre mim mesma,
quem sou eu, né? Eu lembro que nessa época de ano ela tinha uns 20 mil seguidores mais ou menos e eu tava começando aqui no Instagram, nunca tinha feito uma live na vida. E ela me convidou e é por isso que eu tô aqui hoje. Porque lá atrás eu tive alguém para poder me dar a mão. Então, como que hoje eu não vou convidar outras pessoas que nunca fizeram uma live para poder estar aqui, para poder destravar isso, sabe? É sobre isso. É sobre a gente perceber que não tem melhor nem pior, tá, gente? Porque não é sobre isso. Mas é sobre você continuar recebendo de quem você acredita que tem a contribuir com você, mas é sobre você reconhecer o quanta contribuição você pode ser e que de repente você não está sendo. E não está sendo porque não está escolhendo. Só por isso. Porque na hora que a gente escolhe, gente, contribuir, a gente vai ser contribuição. E às vezes a gente é contribuição no elevador. Às vezes a gente é contribuição dentro do Uber. Às vezes a gente é contribuição dentro do metrô, porque nós temos a possibilidade de sermos contribuição onde quer que a gente esteja. Isso é sobre escolher, sabe? Não é sobre estar pronto, é sobre escolher contribuir, né? E aí, o quarto passo é você parar de criar karma negativo, né, gente? E por que criar karma negativo? Porque uma das leis que regem esse universo é a lei da semeadura, é a lei da ação e da reação. Isso também está lá no livro O Kybalion, tá, gente? É uma das 7 leis que a gente... para quem não sabe, amanhã eu vou começar um desafio sobre esse livro, que é um desafio de cocriação consciente, onde nós vamos aprofundar essas 7 leis, né? Que são 7 leis herméticas que são consideradas como 7 axiomas. Axiomas são considerados verdades universais que podem ser comprovadas através da observação da natureza. Então, uma dessas leis é exatamente essa lei da semeadura. Então, a lei da semeadura, ela diz que nada é por acaso. Porque o acaso, gente, ele seria algo que acontece sem ter uma explicação, sem ter uma causa. Já a lei da causa e do efeito, ela diz que não, que tudo aquilo que está acontecendo nesse momento, ela tem uma causa, mesmo que a gente não saiba a causa daquilo. Então, quando a gente olha para essa vida, muitas vezes a gente tem essa sensação de injustiça, né? Por quê? Porque a gente não sabe a causa. Então, muitas vezes foi dito pra gente o quê? Não o julgueis. Por quê? Não tendes todas as informações. Todo julgamento que a gente faz, gente, ele é injusto. Por quê? Porque a gente não sabe o que está por trás daquilo, né? Então, nesse planeta, gente, não tem vítimas. A gente pensa que são vítimas, né? Mas a gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, quando a gente para de plantar coisas ruins, quando a gente para de criar o karma negativo, quando a gente para de fazer o mal para as outras pessoas, é a forma que a gente tem também de romper com essa roda de samsara. Porque a gente só volta porque a gente tem coisas que a gente ainda precisa aprender, né? O professor Hélio Couto, ele fala muito sobre o vaso chinês, né? Ele fala que tá, ok, você pedir desculpa, mas não tem para onde você correr. O vaso chinês, ele terá que ser pago. Se você quebrou o vaso, lei da ação e da reação, você vai ter que pagar por isso. E quando fala de pagar por isso, gente, não é porque tem um Deus ciumento e vingativo com um porrete para te castigar. Não é sobre isso. Isso é sobre eletromagnetismo. Se eu, por exemplo, dou uma volta na Valéria, né, eu passo a Valéria para trás, por eletromagnetismo, o universo ele vai me devolver situações que são compatíveis com aquele comportamento que eu tive. E aí, quantas coisinhas não muito legais, porque pode ser que você seja muito legal nessa vida você seja a boazinha ou o bonzinho, a pessoa que, né, tá fazendo tudo para poder contribuir com o processo de expansão desse planeta,
Mas pode ser que lá atrás, o que você fez lá atrás? Que de repente você não lembra, porque somos encobertos pelo véu da ilusão, né? Pelo véu do esquecimento, pelo véu maia. E aí uma das formas da gente romper é justamente a gente parar de criar karma negativo, né? E aí isso tem a ver lá com o autoconhecimento que eu tava falando agora há pouco, né? Você entender e perceber o que você ainda precisa evoluir, o que você ainda precisa melhorar aqui nesse planeta, aqui nessa encarnação, né? Deixa eu ver só o que vocês deixaram aqui, ó. Tem um comentário aqui que só a prática da meditação diária possibilitaria ao imperador a direção à carruagem. Caso contrário, cavalos ou cocheiro conduziriam o moderador, dormindo a dar voltas e voltas, pelo mundo. Não sei se eu entendi muito bem aqui, mas a prática da meditação foi uma das coisas que eu coloquei aqui, né, como uma das práticas que ajudam a gente a sair dessa roda de samsara. Porque, gente, a meditação, ela é uma prática que ela nos ajuda a silenciar a nossa mente. Lembra lá, ó, do véu da ilusão, do controle da Matrix, de tudo aquilo que a gente estava falando no início dessa live, para quem chegou depois, né? E é uma das formas da gente se conectar com a fonte, com essa consciência infinita. Então, Lu, já não lembro mais qual foi o processo que eu falei do corpo. Corpo, verdade. Qual a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje? Gratidão aí pelo feedback, pelo carinho de vocês, tá? Então, gente, não fazendo o mal, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, já dizia lá atrás, isso foi ensinado pra gente há 2000 anos atrás. E, gente, fazendo o bem o tempo inteiro. Qual que é a forma da gente romper isso? Fazendo o bem o tempo inteiro. E aí, também pela lei da semeadura, pela lei da causa e do efeito, se eu faço bem o tempo inteiro, o universo ele vai me devolver mais disso, né? Eu vou colher o bem o tempo inteiro. Então é uma forma da gente romper com essa roda de samsara, é a gente fazer o bem o tempo inteiro. Então, gente, o universo ele continua expandindo, ele continua criando o tempo inteiro. E o quanto que você está seguindo esse caminho, né? De continuar expandindo, de continuar servindo. Nós estamos aqui, gente, para poder contribuir. Quanto mais a gente contribui, mais o universo ele contribui com a gente. Então a contribuição também é uma forma da gente romper com essa roda de samsara, né? Quanto mais a gente contribui, mais o universo ele contribui com a gente. Então, o quanto que você está se permitindo servir? O quanto que você está reconhecendo que você é Deus em ação? Eu, nessa live aqui, eu sou Deus em ação. Eu, como mãe, eu sou Deus em ação o tempo inteiro. O quanto que você está reconhecendo que você também é isso, né? E o quanto que você está se permitindo ser essa contribuição? O doente acho que é de Garrocha, né? Agora que eu entendi. Ele trouxe aqui mais uma contribuição para a live explicando, né, os conceitos do imperador como sendo a consciência e do cocheiro como a mente, os cavalos sendo os sentidos, né? Enquanto o imperador permanece dormindo, ou seja, a nossa consciência permanece dormindo, os cavalos eles vão continuar aí andando em círculos, né, aos prazeres e ao sentido do cocheiro. Muito bem, muito bem. Muito boa a contribuição, gratidão, tá? E aí, gente,
O sexto passo é a gente buscar a neutralidade, né? O equilíbrio, na verdade. E isso foi uma coisa, gente, que pra mim, assim, foi uma das coisas mais complexas para eu poder entender. E entender que o todo é tudo. E que não existe o bom nem o mal, né? Quando eu entrei no Access, que eu ouvi esse conceito lá dentro do enunciado aclarador, né? Do bom e do mal, e que não existe o bom e o mal, que na verdade são escolhas que a gente faz. E quando eu fui ler o livro O Caibalion, que eu comecei a entender que o bem e o mal, eles fazem parte de uma mesma coisa em graus diferentes, né? Que o calor e o frio fazem parte de uma mesma coisa em graus diferentes, né? Que a luz e a escuridão fazem parte de uma mesma coisa em graus diferentes. Então, eu demorei a entender isso. Por quê? Porque durante muito tempo eu achava que eu tinha que ser a boazinha, né? Eu achava que eu tinha que estar nessa polaridade. E quando a gente começa a expandir a nossa consciência, a gente começa a perceber que não é sobre a gente ser a boazinha nessa realidade, mas sobre a gente começar a encontrar o equilíbrio em todas as coisas, né? E não ir para as polaridades. Buscar esse equilíbrio, buscar essa neutralidade. Então, como que a gente faz isso, né? A primeira coisa, gente, é parando de julgar as coisas como boas e más. Muitas vezes aquilo que a gente define e conclui como algo ruim, como algo terrível que está acontecendo na nossa vida, é justamente o que se requer que aconteça para que a gente vá para o nosso próximo nível, né? Então, quando a gente para de julgar as coisas como boas e ruins e a gente começa a entrar nesse espaço de neutralidade e de perceber, né, o que eu preciso aprender com isso, o que eu tenho que aprender agora que eu não aprendi antes. Mais uma das formas da gente romper com isso, romper lá com essa roda, né? Sair do julgamento das coisas, sair do vitimismo, entender que nós não somos vítimas de nada. Nada está acontecendo, tudo está sendo criado. Se você passou por uma situação, mesmo que você não saiba a causa, você precisa se lembrar que para aquele efeito ter acontecido na sua vida é porque teve uma causa lá atrás, né? Então a pergunta sempre é: o que eu preciso aprender com essa situação? Então o nosso amigo aqui, ele já tinha antecipado aqui uma das ferramentas que eu tinha trago, que era a ferramenta da meditação, né? É esse olhar para dentro para poder entender o que a gente ainda precisa evoluir. E aí, gente, tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? Eu uso muito as barras de Access para poder me ajudar a continuar expandindo a minha consciência em relação a tudo, para limpar esses padrões de crenças limitantes e de pensamentos sabotadores que a gente ainda tem. Mas tem diversas outras coisas que a gente pode fazer. Eu uso muito aqui o Ho'oponopono, né? Para limpar todas as vezes que eu percebo que eu tô em julgamento, todas as vezes que eu tô indo para esse espaço do bom e do mal, do certo e do errado, né? Eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. Isso, quando a gente usa o Ho'oponopono, nesse sentido, a gente também tá em permissão com aquilo que tá acontecendo, sabe? E o quanto que isso contribui com a gente. Então, tem uma outra ferramenta do Access também, que é uma ferramenta que tem me ajudado muito, que é o A Quem Pertence Isso, né? Todas as vezes que eu percebo ali que eu tô irritada, que eu percebo que eu tô saindo do meu centro, ou que às vezes eu tô voltando a comprar as mentiras dessa realidade, as mentiras de escassez, a mentira do medo. Gente, essa semana aconteceu uma situação que foi bem interessante e que foi bem, assim, contribuição. Na verdade, não foi essa semana, não. Foi na semana passada. Na sexta-feira da semana passada, o que aconteceu? Eu tinha agendado uma troca de barras. E aí, eu não vejo televisão. E aí, o que aconteceu? Quando eu tava saindo de casa, eu mandei mensagem no grupo falando: olha, tô muito animada pra nossa troca de hoje.
e tal. E aí, uma pessoa colocou lá no grupo assim, Dani, mas você não viu a previsão do tempo hoje? E tem previsão de ter tempestade, ventania. Só que eu tinha visto a previsão do tempo e a previsão do tempo tava ok, né? Não tinha nem, acho que, previsão de chuva durante o dia. Só que daí o que aconteceu? Começou um burburinho dentro do grupo. E aí eu fui e coloquei assim, meus amores, por favor, façam perguntas. Eu estou indo, né? Porque, gente, quando a gente escolhe, a gente escolhe. E uma das coisas que eu aprendi com a Access foi fazer perguntas e perceber a energia. Isso ajuda a gente a tirar a gente desse espaço de comprar as mentiras dessa realidade. Porque, gente, todas as vezes que você liga a televisão, tudo que você vai ver na televisão está programado para poder te colocar na frequência do medo. A frequência do medo é uma das frequências mais baixas que nós temos, né? E uma das formas mais fáceis da gente ser controlado. Então, todas as vezes que a gente está com medo, a gente entrega o nosso poder para outra pessoa. Então, fiquem atentos a isso. Quem são as pessoas que colocam medo em você, né? Quem são as pessoas que colocam você nessa frequência da culpa também? A culpa também é uma frequência baixíssima ali. Quem são as pessoas que fazem você se sentir culpado? Começa a prestar atenção nisso, tá? E daí, gente, o que aconteceu? E aí eu falei, fui firme, né? Eu falei, olha, inclusive aí essa pessoa não é satisfeita, ela me chamou no privado, não, mas é porque você não sabe, porque isso, isso e isso. Eu falei, olha, faça perguntas. Se você não estiver escolhendo ir, tá tudo bem. Inclusive, se precisar, eu devolvo o dinheiro que você pagou na troca, não tem problema nenhum. E daí, gente, resumindo, o que aconteceu? Quando eu coloquei lá no grupo, falei assim, gente, eu escolho e tô a caminho. Também aconteceu um movimento das pessoas que começaram a falar a mesma coisa. Dani, também escolho e tô a caminho. Olha, eu já tô indo, eu já tô indo, eu já tô indo. E aí, gente, foi incrível a nossa troca, foi super expansiva. Na sexta-feira, inclusive, ainda surgiu um samba lá depois da nossa troca, né? Eu tenho um dos meus alunos do curso de barras, ele é músico e ele ia tocar super perto lá do espaço. Então, para poder resumir essa história, gente, a troca aconteceu, foi super expansiva. Eu ainda fiz uma amiga, né, depois da troca, então nós fomos juntas lá pro samba. Cheguei em casa e não caiu uma única gota de água. Então, gente, eu acho que esse é um exemplo bem interessante, né, de como as coisas acontecem nessa realidade, como é muito fácil a gente comprar a verdade das outras pessoas. E isso leva a gente de volta para onde a gente estava antes, né? Eu conto aqui muito para vocês sobre a minha amiga Fernanda, né? Eu tive uma outra aluna também do curso de barras que se tornou uma amiga pessoal minha. E quantas vezes, gente, eu tava nesse espaço assim de estar mal, de estar, sabe, cabeça pirada. Por quê? Imagina um jogo, olha só, isso aqui eu acho que é um outro exemplo bem didático também. Imagina um jogo de videogame onde você passou para a próxima fase. Quando você chega na próxima fase, gente, o que acontece? Fica mais difícil de você ir para o próximo nível, né? Então eu tenho, não sei se é uma boa notícia para dar para vocês, mas é uma notícia, é consciência aqui. Todas as vezes, e guarda isso aqui que eu vou trazer para você. Todas as vezes que você passar para o teu próximo nível, você vai ter um desafio maior para você superar. E esse desafio é justamente para fazer você voltar para onde você estava antes. Dani, você está me dizendo que eu vou sempre ter um desafio maior para poder superar? Sim. E qual que é a forma da gente superar esses desafios, né? Já trouxe aqui várias coisas, né? Que são esses passos que eu tô trazendo aqui para vocês. Que é você sair do julgamento do bom e do mal. É você continuar buscando entender como essa realidade funciona. É você continuar
estudando, é você continuar expandindo a tua consciência em relação a tudo, porque quanto mais consciente você tá, mais rapidamente você consegue perceber o que está acontecendo à sua volta e você consegue sair dessas situações que essa realidade vai te colocar. É você se conhecendo, né? Trabalhando o teu autoconhecimento para você poder sair disso e você continuar usando as ferramentas, gente. Então, quantas vezes eu falei, Fernanda, vem aqui em casa, porque eu tô interessante, né? Eu não falo mais que eu tô mal, nada disso. Por quê? Porque uma das coisas que eu entendi também é que as nossas palavras, elas têm poder. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a mudar, gente, desde que eu entrei pro Axis, foram as minhas falas, né? Então, tudo aquilo que a gente fala, isso reverbera uma energia no universo. E o universo, ele vai devolver mais daquilo que nós estamos vibrando. Então, se você começou a ter um pensamento interessante aí, já destrói e descria isso, já cancela isso. Se você falou besteira, né, já destrói e descria isso. Começa a ficar mais atento e cada vez mais atento àquilo que você fala, né? Porque tudo reverbera uma energia e tudo isso volta para você. E aí percebeu que tá comprando as mentiras dessa realidade, porque, gente, quantas vezes você acorda bem e de repente você começa a ficar irritado, de repente você começa a ficar todo interessante, você tá super animado com um projeto. Aconteceu isso, esses dias mesmo uma aluna minha me falou, poxa, eu tô super animada, mas meu marido já veio falando um monte de coisa aqui. E aí eu percebi que ela já estava dando uma desanimada ali naquele momento. Gente, é muito fácil a gente voltar para onde a gente estava antes. O caminho para a gente romper com isso é continuar usando as ferramentas. É por isso, gente, que eu tenho batido muito nessa tecla. Uma vez por semana eu recebo sessão de barras. Faça frio, faça calor, faça chuva, faça sol. Pode o mundo estar se acabando, que eu estou escolhendo receber barras, porque senão a gente volta, porque lembra que os desafios, eles vão ser sempre maiores. Por quê? Porque você mudou de nível. Se você mudou de nível, não vai vir a mesma dificuldadezinha que você tinha antes, porque é exatamente assim que a gente continua expandindo, é exatamente assim que a gente continua crescendo. Só que o que acontece é que, como é uma situação que você ainda não está preparado para lidar, e a gente ainda muitas vezes está preso no vício do trauma e do drama, muitas vezes você vai ali, ó, para a posição fetal, se vitimizar, e coitadinha de mim, sou tão boazinha, faço tão bem para todo mundo, né? Tô estudando tanto sobre o Axis, sobre expansão de consciência, não sei por que isso ainda está acontecendo. Meu amor, se está com um desafio, agradeça. É sinal de que você está crescendo. Se você está tendo desafios maiores, agradeça. É sinal de que você está crescendo ainda mais. Não tenha medo dos desafios, né? Foi outra coisa que eu demorei a entender, né? Que o caos, ele é a energia da criação. Se a sua vida está um caos, agradeça. Tem uma mudança grandiosa vindo para a sua vida. E volto lá na pergunta, universo, o que eu preciso aprender agora que eu não aprendi antes? E aí você aprendeu, meu amor, você passou de nível. Você aprendeu que aquela situação acabou, você rompeu aquele ciclo. Escolha ser a pessoa que vai romper com os ciclos. Escolha ser a pessoa que vai romper, inclusive, com os ciclos da sua família. Eu escolhi, gente, eu determinei que eu sou a última pessoa da minha família que foi pobre. Eu escolho romper com o ciclo de pobreza, com o ciclo de escassez, com o ciclo de dificuldade da minha família. E eu tô na disposição de não importa o que se requeira. Eu não vou voltar atrás e eu vou continuar escolhendo. Essa é a energia que você precisa ter para poder romper com esse ciclo, sabe? Eu não escolho mais voltar para cá, né? Escolho continuar evoluindo, que seja em outros planetas, que sejam em outras dimensões, que sejam em outras realidades. A gente pode até voltar, né? Em missão, como contribuição. Mas não porque a gente tem que voltar, porque a gente ainda não aprendeu aquilo que a gente tinha que aprender. Porque é sobre isso, gente. Os ciclos, eles só se repetem porque a gente ainda não aprendeu. Quando você estiver na disposição de aprender e ter essa humildade,
ter essa humildade de entender que tem algo que você não aprendeu ainda. Quando você aprende, você passa para o próximo nível. E o que mais, gente? Ó, tem uma outra coisa aqui muito importante, que é o 6º passo, que é desapegar. Todo apego é uma ilusão. Ninguém é nosso. E aí, enquanto a gente não aprende, a gente toma na cabeça para poder aprender e entender isso. Ninguém é nosso. Esquece esse negócio de marido, gente. Marido não é seu. Ele está escolhendo compartilhar uma experiência com você. Mas essa pessoa que você ama, que você é apaixonada, ela pode de repente começar a gostar de outra pessoa. Ela pode de repente não gostar de outra pessoa e ir embora mesmo assim. Ela pode escolher morrer e ir embora. Então é a gente entender, gente, que nós não somos, nós estamos. Filho não é nosso, é missão. Missão que nós recebemos, né? Missão que nós escolhemos de ajudar esses seres a crescerem e de nós crescermos com eles também, porque muitas vezes a gente cresce com os nossos filhos, né? É uma troca, é uma via de mão dupla, mas não é nosso, né? Não somos mães, estamos mães. Não somos pais, estamos pais. É a gente entender que os nossos filhos a gente está criando pro mundo. E quanto mais rápido a gente entende isso, a gente também aceita o nosso verdadeiro espaço na vida dos nossos filhos, que é um espaço de contribuição, não de apego, não de posse. Sabe? A gente começa a entender que a gente está aqui para poder contribuir com eles e que essa contribuição também é temporária. E quando a gente está nesse espaço, gente, a gente começa a entender também que às vezes a forma que a gente mais tem de contribuir com os nossos filhos é não ajudando. E não tô dizendo que a gente não tem que ajudar os filhos, não é sobre isso, tá, gente? Mas é sobre você estar tão consciente que você começa a entender o momento que você tem que ajudar e o momento que você tem que deixar teu filho caminhar sozinho. Sabe por quê, gente? Lembra lá do passarinho? O passarinho só aprende a voar quando ele é jogado para fora do ninho. E quantas vezes, por imaturidade, a gente quer ficar enfiando os filhos embaixo da asa eternamente. Aí continuam pessoas que já são adultas, eternamente imaturas. Por quê? Porque a mãe e o pai nunca empurrou, nunca incentivou essas pessoas para o mundo. Sabe? E aí fica querendo se meter na relação do filho, fica querendo escolher a nora, escolher o genro. Quando a gente começa a entender, gente, o nosso verdadeiro papel na vida dos nossos filhos, a gente evita muitos problemas, muitas situações interessantes, né? E nesse entregar e soltar, gente, tem acontecido umas coisas assim bem interessantes comigo, porque lembra que eu falei que a gente vai lidar com situações que a gente ainda não é capaz de... A gente vai atrair para o nosso mundo situações que a gente ainda não é capaz de lidar. E aí, quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu perdi a minha neta em agosto de 2021. Um ano depois, o meu genro faleceu. E uns 6 meses mais ou menos depois do meu genro falecer, a minha irmã, com 38 anos, ela teve um AVC e ela veio a falecer também. E aí, eu passei por uma situação de uma separação depois de um casamento de 15 anos, né? E aí, vai pegando essa informação aqui, ó, porque olha quantas perdas e olha quantas oportunidades de desapegar, porque é isso aqui, ó, essa consciência que eu escolho compartilhar com você agora. E aí, gente, esse ano, o que aconteceu comigo? Eu tive uma situação que eu conheci uma pessoa e nesse conhecer essa pessoa, eu fui totalmente pro apego.
E aí me veio como se fosse uma voz falando comigo. O que mais você vai precisar perder para você aprender sobre desapego? E é sobre isso. Quem mais você vai precisar perder para você entender que ninguém é seu? O que mais você vai precisar perder para você entender que tudo aqui é passageiro? E esse, gente, tem a ver com, acho que um dos nossos maiores desafios como seres humanos, que é o soltar, que o professor Hélio Couto ele tanto fala. É o soltar, é você entender que você não está no controle de nada, que tudo isso aqui é passageiro. E quantas vezes a gente se apega às coisas, e olha só essa questão do apego. Quando a gente está apegado, quando a gente está agarrado a algo, tua mão tá fechada, sabe? Você tá fechado e aí você não pode receber. Então, quantas vezes a gente está apegado num relacionamento antigo e a gente não consegue se abrir, olha só isso, se abrir para um novo relacionamento? Quantas vezes você está tão apegado àquele emprego que você perdeu que você não consegue enxergar as novas possibilidades? O que você precisa soltar agora? A consciência que está me vindo aqui é sobre isso. O que você precisa soltar agora e desapegar agora para permitir que algo novo surja na sua vida? Para permitir que algo mais grandioso apareça na sua vida? Porque, gente, ninguém entra na nossa vida por acaso e ninguém sai por acaso também. Tudo isso tem um propósito. Só que enquanto a gente está apegado ao que foi e não é mais, a gente não permite que coisas mais grandiosas surjam na nossa vida. E essa também foi uma consciência incrível que o Access trouxe para mim. Que o bom, ele impede a gente de viver o extraordinário, né? E que as coisas que nós definimos como boas, perfeitas e agradáveis são as que mais se prendem a nós. Porque a gente não quer abrir mão delas. Então, quantas vezes é aquele apartamento que você acha que é incrível, que é maravilhoso, te impede de ter um apartamento melhor ainda. E eu não tô falando, gente, sobre não ser grato por aquilo que você tem. Mas é sobre você reconhecer que tudo aquilo que você definiu como bom é justamente o que está impedindo você de viver o extraordinário, porque você está apegado a essas coisas. E tudo aquilo que você se apega, você se fecha, e se você está com a mão fechada, se você está fechado, você não pode receber. Todo julgamento, ele é uma mentira. E aí o 7º passo, gente, para a gente poder finalizar a nossa live aqui de hoje, que já até passou um pouquinho do horário, gratidão a todos vocês que ficaram aqui até o final, é se unificar com o todo. E o que é essa unificação com o todo? É você buscar cada vez mais dissolver o seu ego. É você buscar cada vez mais se conectar com a tua essência divina. Tem um processo que eu aprendi, que eu faço todos os dias. Todos os dias quando eu acordo, que eu abro os meus olhos, eu agradeço por mais um dia, por mais essa oportunidade. E tem uma consciência, nossa, muito, muito incrível, né? Eu vi esses dias um vídeo de uma pessoa que eu não vou lembrar quem era, mas que eu achei muito lindo, que foi o seguinte, que essa pessoa, ela falava o seguinte: cara, se você abriu o olho hoje, é porque Deus acreditou em você. E eu achei isso tão lindo, tão grandioso, que se Ele permitiu que você estivesse aqui hoje, foi mais um voto de confiança que a gente recebeu, sabe? Até me emociono de falar disso, porque eu achei assim essa reflexão assim muito grandiosa. E quantas vezes a gente mesmo não acredita, sabe? Mas se você acordou, se você teve essa oportunidade de estar aqui hoje, eu quero que você se lembre disso quando você acordar amanhã. Que você se lembre que foi mais uma oportunidade que você recebeu, sabe? E que se você recebeu essa oportunidade de estar aqui, é porque tem algo que só você pode fazer, mais de ninguém.
Tem pessoas lá fora, gente, que estão esperando por mim. Mas tem pessoas que estão esperando por você. Por você que está aqui me assistindo e que está aqui me assistindo, que não é por acaso. Porque nada é por acaso. Sabe? Quando a gente entende que a gente está aqui a serviço, né? E a gente começa a buscar essa conexão com a nossa fonte divina, sabe? A gente começa a romper com tudo isso. Quando a gente começa a reconhecer que escolhemos estar aqui, né? Ninguém está aqui por acaso também. E aí, como que a gente faz isso? A primeira coisa é vivendo em gratidão, sendo grato por tudo aquilo que a gente está vivendo, buscando ser feliz. E se você estiver aqui para ser feliz? E se esse for o segredo da vida, né? Tem um outro processo também, uma ferramenta, né? Que também tem sido muita contribuição com essa minha jornada, que é: se o ser infinito não está escolhendo isso, por que eu escolheria? Então, todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, todas as vezes que você estiver diante de uma situação interessante, se pergunte, né? Se o ser infinito não escolheria isso, por que eu estou escolhendo? E isso vai te ajudar muito diante das situações que você precisa... Das situações que você precisar tomar alguma decisão, né? E é isso, é buscar cada vez mais. Lembrei do processo. Eu peço que quando eu abro os olhos, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Faço aquela pergunta do corpo, né? Corpo, verdade, qual a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje? E aí, nesse momento, eu peço que o meu ego se afaste. E somente a minha essência divina, ela possa conduzir tudo aquilo que eu pense, fale ou faça no dia de hoje. E esse é um dos caminhos para a gente se unificar com o todo, né? E a gente pedir que cada vez mais o nosso ego ele seja dissolvido, para que a nossa essência divina ela possa tomar a frente das coisas. Porque é o nosso ego que nos afasta daquilo que a gente realmente veio fazer. É o nosso ego que coloca a gente na vergonha, no medo, na insegurança. O que as pessoas vão pensar? Isso é ego, né? E a gente não tá aqui para servir o nosso ego. A gente está aqui por algo maior, que vai muito, muito, muito além desse ego. Se foi contribuição para você que está aqui, me deixa saber disso, deixa lá nos comentários. Eu vou deixar essa live gravada para quem chegou depois. Quero só deixar os convites aqui para você que está chegando aqui. Então, o primeiro convite, gente, é para amanhã, tá começando o nosso desafio de cocriação consciente da realidade. Esse é um desafio de 7 encontros, são 7 semanas, com grupo de suporte no WhatsApp. São 7 encontros online pelo Zoom. Os encontros eles vão ficar gravados, então começam amanhã às 21 horas. Gente, com um investimento de apenas R$ 67. R$ 67 para você ter 7 semanas comigo, 7 encontros, 7 exercícios práticos para você compreender como essa realidade realmente funciona. Ele é baseado no livro O Kybalion, que traz ali as 7 leis herméticas. Então, a cada semana nós vamos aprofundar em uma das leis e trazer isso para a prática, né? Como que você aplica isso no seu dia a dia, nos seus negócios e na sua vida, para que você possa co-criar a sua vida de uma forma consciente, tá? Eu tô com as 3 últimas classes de barras de Axis desse ano. Então, nós vamos ter uma classe de barras no centro do Rio, no dia 9. Então, na semana que vem. A próxima classe, dia 23 de novembro, no Recreio. E a última classe de barras desse ano, no dia 8 de dezembro, em Copacabana. Então, se você está escolhendo expandir ainda mais a sua consciência e ter ferramentas práticas
né? Ferramentas muito poderosas para te ajudar a limpar aí o teu sistema de crenças e criar uma realidade diferente. Bora pro próximo curso de barras. Se ficou qualquer dúvida, gente, sobre o que eu trouxe aqui, né? Algo que, enfim, eu não tenha conseguido esclarecer, você pode deixar para mim lá no direct. Para mim vai ser uma honra poder continuar contribuindo com vocês. Ó, o doente acho que é lagarrocha, não sei se eu tô falando certo ou errado isso aqui. Ele falou, ó, a igreja de Roma implantou a culpa, o medo, o temor e a esquizofrenia no sistema, no sistema psique e corpo. Não é só a igreja de Roma, né, gente? Muitas das religiões, elas fazem isso, né? Por quê? Porque o maior mecanismo de controle que existe sobre as massas é o medo. Tudo aquilo que te coloca medo é feito para poder controlar você, tá? Gi, gratidão pelo carinho. Gratidão pelo carinho, meus amores. Ó, acordar quântico, ó, Dani, você é sempre muita contribuição, sempre engaja muito, além de ser muita luz. Meus amores, muito, muito, muito obrigada. Gratidão vocês por terem escolhido, por estarem aqui. Eu tô muito feliz com esse momento que eu estou vivendo, né, gente? Que eu percebo que é um momento também de colheita de tudo aquilo que eu venho plantando. E que eu venho plantando não é de hoje. Quem me acompanha aí há mais tempo sabe disso. Então eu tô muito, muito feliz, tá? Um beijo grande para vocês. Acho que eu não vou conseguir ler aqui todos os comentários, mas quem estiver escolhendo aí acessar mais, a live vai ficar salva sim, Valéria. Vai ficar salva aqui sim. Quem estiver escolhendo vir para o desafio e não se inscreveu ainda, a gente já tá com um grupo formado, um grupo bem bacana, inclusive. Me chama no privado, manda direct aí com eu escolho. R$67, gente, tá de graça. 7 encontros pelo Zoom, vocês vão ter acesso às gravações aí durante um ano. 7 semanas de suporte no grupo via WhatsApp. Então amanhã eu vou criar o grupo. E quem estiver escolhendo entender um pouco mais como funciona essa realidade, como co-criar a sua realidade de uma forma consciente, porque co-criando todos nós estamos, né? Só bora, tá, meus amores? Um beijo grande. E até a próxima. Beijo!